Olá, sejam bem-vindos ao nosso ciclo de debates Dinheiro para quê? MMT e o desafio brasileiro da reindustrialização. A gente vai reunir aqui nas próximas semanas vários especialistas sobre o tema tanto da política industrial quanto da teoria moderna da moeda, ou MMT, e, obviamente, vamos falar de política fiscal, de política monetária, num ciclo de debates, né, no que a gente considera talvez um dos temas mais relevantes para a retomada do crescimento do Brasil, para a retomada do desenvolvimento econômico. Essa é uma iniciativa liderada, né, e organizada por vários patrocinadores. A gente está reunindo grandes especialistas, eu diria que talvez os maiores especialistas no Brasil sobre esses temas, né, muitos deles nem estão no Brasil no momento. Por exemplo, o Caetano Pena, que vai conversar aqui com a gente hoje. Daqui a pouco ele vai nos revelar o segredo de onde ele está, que até agora eu não consegui descobrir exatamente ainda em que país do mundo ele está. A Simone Deus está com a gente também, vai falar lá de Porto Alegre. Mas antes de apresentá-los, né, e de falar mais sobre os temas que a gente vai discutir aqui nas próximas semanas, eu vou passar a palavra para o Thiago Varanda, que está aqui entre nós também, e que é o grande líder, né, desse ciclo de debates, de palestras e de mesas, e que conseguiu reunir vários notáveis, né? Várias pessoas incríveis para conversar com a gente sobre esse tema, e para isso teve a ajuda de muitos apoiadores, né? Então eu vou passar a palavra para o Thiago Varanda, que vai dar as boas-vindas aqui para a gente, para todos, e contar um pouquinho da iniciativa. Thiago, com você. Boa noite a todos e todas. Essa parceria, a ideia desse ciclo de debate vem de debates que estão ocorrendo entre economistas em relação à MMT, a teoria da moeda moderna, e a questão de política industrial, a necessidade de reindustrialização do país, e em busca de uma economia da complexidade, um ambiente econômico de maior complexidade econômica. Então, a ideia é juntar especialistas dessas duas áreas para fomentar um diálogo, para a gente entender onde podemos achar pontos de convergência de uma vertente do conhecimento econômico, apoiar a outra vertente no mundo real, como projeto de país, como tentar levantar formas da gente sair dessa situação de desindustrialização e voltar a ter um ambiente econômico de maior complexidade, gerador de rendas mais altas para o trabalhador brasileiro e com também uma dinâmica tecnológica que dê impulso a isso. A gente conta com o apoio de algumas instituições. Eu vou falar aqui rapidamente e aí já passarei a palavra, para não delongar demais, passarei a palavra para os professores Paulo, Simone e Caetano. Então, tem o apoio da Associação dos Funcionários do IPEA, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da Carreira de Gestão, Planejamento, Infraestrutura em Ciência e Tecnologia, Sindicato Nacional dos Auditores Técnicos de Finanças e Controle, Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Que Estado Queremos, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, Associação dos Funcionários do BNDES, Revolução Industrial Brasileira, Articulação Nacional das Carreiras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável e Economistas pela Democracia e Movimento Paraíso Brasil. São os apoiadores. O ciclo vai ocorrer ao longo aí das próximas semanas e a gente vai divulgando as próximas mesas conforme vão acontecendo. Obrigado a todos. Vamos dar início ao ciclo de debates e obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Thiago. Deixa eu apresentar, então, nossos convidados de hoje, que são dois grandes conhecedores dos temas, tanto monetário quanto tecnológico, né? Um dos objetivos do nosso ciclo de palestras é fazer a conexão da discussão tecnológica industrial, ou que os economistas chamam de política industrial, com as discussões de moeda, de política monetária, inclusive de política fiscal,
dos chamados temas monetários, né? E para conversar aqui com a gente tem a Simone Dels, que é professora da Unicamp, tem graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado pela Unicamp e tem pós-doutorado no Instituto Levi Economics lá em Nova York. Uma curiosidade, né, Simone? A gente estava conversando esses dias, uma vez a gente se encontrou lá em Londres, né, numa palestra que a gente foi dar no Kingston College, né? Acho que era 2004, 2005, eu estava no ponto de ônibus, né, em Londres, e eis que aparece a Simone no ponto de ônibus também, né, nessas curiosidades da vida, a gente foi se encontrar lá em Londres, né. Temos também aqui o Caetano Pena, que é pesquisador do Centro para Desafios Globais da Universidade de Utrecht, que está lá agora na Holanda, se não me falha a memória, ele já vai nos contar aqui o segredo de onde ele está. Também professor da UFRJ, doutor em Economia, em Política de Ciência e Tecnologia pela Universidade de Sussex e mestre pela Universidade Tecnológica da Estônia, Taltech, e também tem bacharel, economista graduado pela UFRJ. O Caetano, que é um dos grandes conhecedores do Brasil do tema de tecnologia, política industrial, teve trabalhando muito tempo com a Mariana Mazzucato em vários projetos, inclusive no Brasil, com o governo brasileiro, com o Eric Heiner, né, que, a meu ver, é um dos grandes economistas hoje da discussão de tecnologia, da história da tecnologia, da política industrial, né, lá na Universidade de Tallinn, né, e me contou também o Caetano que agora esse timaço está reunido junto com a Mariana Mazzucato no Reino Unido, então ele vai nos trazer os insights aqui também do que anda acontecendo por aí. Então, realmente é uma honra enorme para a gente poder contar com a presença da Simone aqui e do Caetano para a gente falar desses temas, né? A gente vai começar falando um pouco de moeda, de MMT, né, e todas as questões relacionadas a isso, e, obviamente, primeiro as damas, né? Então, eu vou falar a palavra para a Simone, para ela dar aqui o pontapé inicial e a gente vai começar essa conversa que vai ser muito produtiva. Simone, seja bem-vinda. Legal, Paulo, eu agradeço muito o convite para participar dessa noite, dessa live, agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, com você, com o Thiago Varanda, com o Caetano Pena, eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui essa noite. E, então, bom, também queria dar boa noite aos que estão conosco, né, todas e todos. Eu acho super importante, esse tema que foi proposto para a gente discutir hoje, né? Eu acho um tema urgente para pensar hoje as questões do Brasil, né? Nós estamos perdendo tempo há muitos anos, completamente atrasados numa discussão tanto de macroeconomia, de política macroeconômica, quanto de economia industrial, né? O que nós estamos assistindo aí nos últimos anos enfim, né, é um atraso, é um desfile do atraso em todas as dimensões que a gente poderia imaginar. Enfim, falo do campo econômico, mas acho que não estaria sendo exagerado se eu extrapolasse para qualquer outra área, tá? Então, bom, ficando aqui um pouco na minha área, né? O que tem a ver, então, a MMT, ou a macroeconomia, com a política industrial? Tudo, tá? Eu acho que a gente deveria dizer para as pessoas o seguinte, né? A política macroeconômica, ela não deve atrapalhar, e, de preferência, ela deve ajudar o Brasil, os países, né, em geral, e o Brasil, no seu processo de desenvolvimento, tá? O que é desenvolvimento aí é uma outra discussão, né? Quem em cada momento do tempo se entende por desenvolvimento é uma outra discussão, acho que o Caetano, e depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas a política macroeconômica, ela não deve impedir que isso aconteça, de preferência, ela deve ajudar nesse processo, tá? E a macroeconomia que se pratica hoje no Brasil, ela é muito atrasada, ela é anacrônica, tá? É muito interessante, a gente pega
um jornal, por exemplo, como o Valor Econômico, né? E aí você lê as partes sobre o Brasil, depois você pega o caderno Mundo, e aí você pensa, nossa, a gente está, não é num outro país, é num outro planeta, tá? Porque está todo mundo, né, os países relevantes, discutindo, bom, primeiro, o tamanho dos déficits que eles desejarão, né? O tamanho da intervenção dos estados nas suas economias e todas as medidas que estão sendo tomadas, enfim, né, para se mover aí nessa corrida tecnológica. E a gente, de uma maneira, enfim, não vou qualificar agora, acho que eu já qualifiquei, né, procurando obstinadamente a saúde das finanças públicas. Isso é absolutamente ridículo e é equivocado. Tá? A MMT, ela está sendo explícita ou implicitamente debatida hoje no mundo inteiro, né, ajudando a iluminar pontos escuros da macroeconomia mainstream, né, os grandes macroeconomistas do mundo, aqueles que, enfim, ficaram sentados no FMI, no Banco Mundial, enfim, no Tesouro dos Estados Unidos, eles estão todos discutindo, né, o que nós não vimos na macroeconomia nos últimos anos e o que nós temos que fazer daqui para frente, qual é o papel da política fiscal, recolocando a política fiscal no seu verdadeiro papel, né, de impulsionador da economia, e nós aqui no Brasil ficamos, enfim, né, parados na revolução monetarista de 40, 50 anos atrás, como se isso fosse a fronteira do conhecimento. Absolutamente não. Tá? Não sei se... Acho que a minha intervenção inicial era essa, Paulo, para a gente começar. Não, legal. Eu acho que está super, né, bem colocado, Simone, porque e você bem lembrou aí da gente lendo o Valor, por exemplo, né? Então tem o caderno Mundo e o Brasil está no outro mundo, né? É chocante, né? Quando a gente lê os jornais do Brasil e depois a gente abre os jornais lá fora, o Financial Times, o Wall Street Journal, qualquer jornal que você quiser, né? Uhum. E aí você começa a ler as notícias e fala, não é possível, né? O Brasil realmente está em outra galáxia, né? Em relação ao que se faz em termos de política econômica em geral, né? E isso tem a ver com a política monetária, com a política fiscal e especialmente com a política industrial também, né? Então vamos convidar aqui o Caetano, que é um dos grandes conhecedores desse tema no Brasil e no mundo, para dar o pontapé inicial aqui das considerações dele também sobre a nossa defasagem tecnológica, sem dúvida, mas agora, no momento, é uma defasagem intelectual, principalmente, né, Caetano? Paulo, obrigado. Primeiramente, obrigado pelos elogios, fico muito lisonjeado, eu ainda estou aprendendo, mas é sempre bom também poder compartilhar com todos isso que eu estou aprendendo, né? Eu, como você falou da minha carreira, eu estudei fora, fiz meu doutorado fora na Estônia, fiz o meu mestrado e na época que eu fazia, era os anos Lula, as pessoas me perguntavam aqui o que eu fazia aqui fora e o que eu ia fazer depois do doutorado, né? E eu falava, eu vou voltar porque eu quero levar o que eu aprendi para tentar ajudar no desenvolvimento do Brasil. E, infelizmente, as circunstâncias me fizeram sair do país agora, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda tem alguma contribuição a fazer mesmo de fora, né? E aí a pergunta do show do milhão, né? Onde é que eu tô? De repente, podia fazer um bolão e você dar um livro teu, Paulo, para quem responder. Eu ia chutar o Utrecht, né? Que é a sua universidade, mas não sei se seria muito óbvio isso, né? Não, eu não tô aqui. A dica é que tá aqui fora tá fazendo menos 30 graus no momento. Eu tô na Finlândia, eu tô em licença não remunerada da UFRJ, porque minha esposa foi expatriada para trabalhar aqui na Finlândia, e a gente está numa cidade chamada Jyväskylä lá. Eu falo, já treinou o nome da cidade para poder falar? Jyväskylä. Bom, na verdade, você tem uma boa notícia, você vai poder ver o sol, falta só uns 2 meses para você conseguir ver o sol. Pô, é que é difícil, hein? Vou te falar, neva pra caramba, frio, enfim. Mas, tirando isso, é legal também essa experiência estar aqui. Eu concordo plenamente com a Simone, acho que a gente tem essa questão, essa dualidade entre o que nós chamamos da política industrial explícita, que são aqueles planos, as grandes estratégias, e a política industrial implícita. E a política industrial implícita é a política macroeconômica. E se houver essa contradição entre os dois, não dá. Não adianta ter só um. Hoje em dia a gente tem o câmbio elevado, que do ponto de vista da promoção da indústria para a exportação seria bem-vindo. Temos os juros baixos, então a política
industrial explícita, ela estaria conduzente a um investimento produtivo, mas a gente não tem uma política industrial, uma estratégia de longo prazo. O que o Brasil quer ser daqui a 10 anos? Qual é a nossa posição no mundo? E, Paulo, você sabe muito bem que não existe país que se desenvolveu sem o desenvolvimento industrial, sem criar uma estrutura produtiva, né? Acho que você mencionou o Eric Reinert, eu queria mencionar duas coisas nessa minha fala inicial sobre ele. Ele realmente é uma pessoa que me inspirou a seguir essa trajetória. Eu fui estudar na Estônia por causa dele. Ele havia sido convidado pela Ana Célia Castro e o Antônio Barros de Castro para dar uma palestra e dar um curso na UFRJ, acho que era 2003, 2004, eu ouvi falar sobre ele, a gente publicou um artigo dele na revista Oikos, que a gente havia fundado, traduziu o artigo dele, e estava insatisfeito no lugar onde eu estava trabalhando na época, e entrei em contato com ele, ele super generoso, me convidou realmente para fazer o mestrado lá na Estônia, e o resto acabou sendo história, porque eu conheci todo esse timaço de craques, a Carlota Pérez, que foi quem me apresentou para a Mariana Mazzucato. Carlota Pérez era uma das grandes nomes da economia neo-schumpeteriana. Conheci o Jan Kregel, com quem a Simone certamente trabalhou lá no Levi Instituto, um dos grandes nomes da economia neo-keynesiana, pós-keynesiana, perdão, e depois outros nomes também bastante importantes. Mas o Eric, naquela época, foi em 2007, ele ficava surpreso, porque como que o Brasil ele ainda estava fazendo uma certa política industrial, ainda tinha um ímpeto para a política ativa, e ele dizia que ele achava que o que explicava isso, acho que está até no pós-fácil, a edição brasileira do livro dele, que eu traduzi, que ele achava que havia uma inércia ideológica no Brasil e que, do ponto de vista da adoção de políticas neoliberais, como fez a Argentina, e o consenso de Washington era positivo no Brasil, esse atraso ideológico. Mas parece que a gente emparelhou da maneira errada, né? E hoje em dia, quando está o mundo inteiro falando do abandono das políticas de austeridade e da promoção de política industrial ativa, principalmente para uma transição verde, para uma transição para a sustentabilidade, o Brasil volta a falar de política de austeridade. Se durante o governo Lula 1 e Lula 2 foi mantido o tripé macroeconômico, então a política industrial implícita era restritiva, hoje em dia a gente aprofundou isso, não é mais superávit primário, é corte, é teto nos gastos, então é mais recessivo do que isso, impossível. Mas do ponto de vista da política industrial, nós tivemos vários avanços. Eu estava conversando isso com alguns colegas hoje, com os amigos, grandes amigos meus hoje, sobre quais foram os avanços, né, do governo do Lula nessas áreas. Teve avanços incrementais em relação ao governo anterior, do Fernando Henrique Cardoso, teve algumas inovações fortes, inclusive no que para alguns vem como incremental, na área do Thiago Varanda, que é, por exemplo, cadastro único, que permitiu o alcance do Bolsa Família para grande parte da população brasileira. E teve um posicionamento, uma visão estratégica de longo prazo para reindustrializar o Brasil. O BNDES tinha a visão de criar um setor farmacêutico, de recriar um parque farmacêutico que a gente perdeu com a abertura comercial da década de 90, de fazer 100 anos de desenvolvimento industrial na área farmacêutica em 10, através do programa Profarma. Então, se hoje a gente consegue fazer vacina, lá pela Biomanguinhos, se deve muito em grande parte a essa política industrial que foi promovida pelo BNDES no governo Lula. E aí eu chego assim ao ponto nosso, assim, existe essas visões que eu posso depois até elaborar um pouco mais do ponto de vista teórico, ligando as ideias do Schumpeter, de que você precisa de capital para promover a indústria. Então a grande pergunta é de onde que vem o capital? E a gente, hoje em dia, está adotando uma postura de que vamos atrair o capital estrangeiro para fazer esse investimento. Mas eu pergunto para você, Paulo, algum país na história, ele se desenvolveu com capital estrangeiro? Chegou a ser um país desenvolvido com capital estrangeiro? Sem dar spoiler, né? Acho que essa pergunta retórica, as pessoas sabem que a resposta é não tem. E aí o que a gente tem é um debate sobre de onde, então, que vem esse capital. E ele pode vir da poupança ou da emissão de moeda. E o pulo do gato da MMT é mostrar que essa emissão de moeda ela não é necessariamente inflacionária e não leva a riscos financeiros de calote, se você emite a sua própria moeda soberana.
E, no caso, acho que no Brasil a gente tem essas duas visões desenvolvimentistas, por assim dizer, de alguns que defendem a poupança interna e outros que defendem a MMT. E, no caso do Brasil, no governo Lula, foi através da poupança interna, que é aquele Fundo de Amparo ao Trabalhador, PIS-PASEP, que é o grande quase equity do BNDES, que foi com isso, né, que ele conseguiu promover a indústria, e que hoje está sendo questionado e com propostas de retirar do BNDES esse fundo de amparo, para transferir para a iniciativa privada. Então, eu acho que no Brasil esse debate que a gente está promovendo agora é fundamental, até para chamar a atenção do ponto de vista histórico, de como que se dá o processo de desenvolvimento. Não se trata de uma ideologia, são fatos históricos. Ideologia é a teoria totalmente abstrata que diz que você vai se desenvolver com livre mercado. Deixando uma pergunta no ar, outra pergunta, eu pergunto, quantos países ao longo do século XX não ocidentais se desenvolveram, quantas nações democráticas se desenvolveram com base no livre mercado? Então, fica aí. Quantos países democráticos se desenvolveram com base no livre mercado? Eu até queria pegar esse gancho, Caetano, que eu acho que tem um ponto, para mim, que é bem claro da conexão entre as discussões monetárias, né, de política monetária e política fiscal, e as discussões tecnológicas e de política industrial, que é a questão do financiamento e do risco, né? E eu queria gastar aqui uns 5 minutinhos para expor uma visão, para depois ver como é que vocês reagem a isso, né? Quando a gente fala de inovação tecnológica, vamos pensar no registro de que o Brasil está defasado tecnologicamente, está atrasado tecnologicamente. Aliás, isso é o que caracteriza a relativa pobreza do Brasil, né? Eu gosto de entender a pobreza ou a situação de um país emergente e com alta desigualdade como uma faceta do atraso tecnológico, né? Nenhum país rico é atrasado tecnologicamente, todos os países pobres são atrasados tecnologicamente. Quando a gente começa a olhar para isso, a primeira questão que vem é quem financia os saltos tecnológicos, né? E essa é a área, vamos dizer assim, por excelência da Carlota Pérez, né? Que tem pesquisas fantásticas sobre isso, né? Quem financia e quem toma o risco, né? E eu gosto de dividir isso em dois tipos de risco, né? O risco do país rico, que é aquele que está na fronteira tecnológica, onde existe, vamos dizer assim, uma discussão schumpeteriana clássica, né? Os países que estão na fronteira tecnológica, eles não estão parados ali, eles estão sempre correndo para se manter na fronteira tecnológica, né? Então, para dar um exemplo prático agora, os Estados Unidos não conseguiu desenvolver tecnologias de 5G, de internet ultra rápida e produzir os equipamentos de telecom que a Ásia está fazendo, né? Que hoje quem domina é a Samsung, a Huawei na China, a Ericsson, a Nokia também são capazes de fazer. Mas, só para dar um exemplo de como essa fronteira tecnológica também não é trivial. Então, as empresas americanas estão pedalando, o governo americano está pedalando. Aliás, o Trump estava desesperado porque ele começou a enxergar todos os dados americanos circulando em internet de alta velocidade com equipamentos chineses, né? Isso deixou ele surtado, porque quando caiu a ficha dele de que os americanos não eram capazes de fazer telecom rápida de 5G, né? Mas então isso só para ilustrar o desafio, né, do país rico que está na fronteira tecnológica e que precisa inovar. E mesmo nos países ricos, grande parte ou parte relevante desse risco é tomado pelo governo, com política fiscal, com compras de governo, com financiamento ao Departamento de Defesa, por exemplo. Esse é o tema quintessencial da Mariana Mazzucato, né? Quando a gente olha na parte de medicamentos, inclusive da própria desenvolvimento da vacina de RNA, ela se deveu muito a verbas da DARPA e do Pentágono para desenvolver vacinas com base em código genético, né, que é uma grande inovação. Então, nos países ricos, até mesmo nos ricos, o financiamento dos saltos tecnológicos na fronteira se dá muito via orçamento público, política fiscal, financiamentos também do setor público. Outra é que é legal assim contar isso para as pessoas, porque em geral na mídia brasileira não aparece. Eu estava vendo, por exemplo, a revolução do shale gas nos Estados Unidos. Grande parte da revolução se deveu ao financiamento público do Departamento de Energia americano, que deu funding para fazer pesquisas para explorar o petróleo no subsolo americano. Hoje os Estados Unidos produz 12 milhões de barris de petróleo dia, muito graças aos desenvolvimentos que foram feitos no pós-choque do petróleo com funding de pesquisa do governo americano, né? Então, na fronteira, eu não estou nem falando do Brasil ainda, estou falando da dificuldade dos países que estão na fronteira tecnológica, que já são os países mais ricos do mundo e que
dependem muito do financiamento público, e agora, então, com déficits públicos gigantescos, né? O déficit público americano do ano passado foi de 2 trilhões de dólares, e totalmente conectado à discussão de política tecnológica e industrial. Bom, esse é o desafio do rico. E o desafio do pobre e emergente, que é o Brasil, é muito mais difícil, né? Porque, primeiro, que a gente não está na fronteira tecnológica, e para a gente se desenvolver, a gente precisaria se aproximar da fronteira tecnológica, que está longe de ser uma tarefa trivial, porque a fronteira já é dominada por grandes multinacionais e por empresas de países ricos. Então, a questão de assumir risco num país pobre e emergente como o Brasil é ainda mais dramática, porque não vamos imaginar que um empresário brasileiro empreendedor vai acordar um dia e vai abrir uma empresa para bater a BMW, para bater a Siemens, para bater a Toyota, né? O desafio de um país emergente é muito mais grave, né, no sentido de nível de risco e de necessidade de financiamento. E aí aparece o papel dos bancos públicos, do BNDES, que é uma potência que o Brasil tem, não só em termos de quadros de excelência que a gente tem lá, que é algo fantástico. Poucos países no mundo contam com quadros de tanta excelência como os que a gente tem no BNDES, e do poder do orçamento, né, que o BNDES tem, que agora, obviamente, parou de ser utilizado. Mas não só o BNDES, também as compras de governo, né, muitas coisas que a gente desenvolveu no Brasil, que vieram das compras de governo, que agora a gente parou de fazer, né? E que tudo isso é fundamental, porque, de novo, eu vou concluir com isso e passar para vocês, porque, no final do dia, quem toma esse grande risco, seja o de deslocar a fronteira tecnológica, seja o de tentar se aproximar da fronteira tecnológica, não é iniciativa privada, sozinha. Na maioria das vezes, ela tem o auxílio do governo, né, no país rico, para tentar expandir a fronteira, e nos países pobres, os governos que não se aventuram a fazer isso, e eu sei que a palavra aventura é delicada, porque obviamente que pode dar errado, pode dar certo, né? E se fosse fácil, todo mundo seria rico já. Na verdade, na maioria das vezes dá errado. Daí a ideia da Mazzucato de missão, né? Uma missão que os países emergentes têm de tentar se desenvolver, né? Mas a moral da história que eu quero destacar aqui é que se o governo não entrar junto assumindo esse risco, e aí os canais são vários, compras de governos, bancos públicos, orçamento, política fiscal expansionista com investimento em infraestrutura, se isso não for feito, esquece, o Brasil jamais vai se aproximar da fronteira tecnológica e jamais vai conseguir se desenvolver. Não à toa a gente está há 30 anos estagnado, né? A verdade é essa, com claros avanços ali na era Lula e Dilma do ponto de vista tecnológico, mas aquilo acabou sendo uma janela só, vamos dizer assim, um soluço se a gente colocar nessa janela mais longa. Então, eu voltaria a palavra agora para Simone, mas dessa ótica do financiamento e da tomada de risco, né? Porque tem essas duas fases da história. Tem o financiamento, claro, parte das empresas se financiam com lucro, né? E se a atividade econômica está em expansão, os lucros aumentam, isso ajuda muito no financiamento. Parte disso vem via demanda induzida pelo setor público, né? Mas não só isso, a questão também de tomar riscos maiores de transformação tecnológica, né? Simone. Legal, Paulo. Antes de entrar nesse tema super importante, também vou contar uma historinha pessoal, né? Enfim, desde basicamente o meu mestrado, que eu me apaixonei por um autor, que é o Hyman Minsky, e estudo esse tema, né, da fragilidade financeira, e, enfim, basicamente da questão do financiamento privado e seus desdobramentos na economia, seus desdobramentos macroeconômicos, né? E eu fui lá para o Levy Institute para aprofundar essa minha pesquisa sobre o Minsky, tratando do tema da regulação financeira, e trabalhando com o Ian Kregel. E aí lá, naquele lugar sensacional, eu conheci o Randall Wray, etc. E aí, digamos assim, se fechou, né, para mim, até o momento, né, porque nós, enfim, pesquisadores, estamos sempre tentando deslocar a nossa própria fronteira, né, e é assim que tem que ser, mas se fechou para mim essa coisa do financiamento de uma forma mais completa. Então, eu vou tentar, digamos, ser clara nesse aspecto, tá? Eu acho que você levantou e o Caetano também levantaram, né? Essa questão, o Caetano colocou nos seguintes termos, né? De onde vem o capital e você, Paulo, de onde vem o financiamento, tá? Na verdade, na economia, nós temos financiamento público ou criação de moeda pública e financiamento privado ou criação de moeda privada, né? Nas economias, essas duas coisas funcionam paralelamente, sendo que a criação de moeda
pública, né, que é a base monetária, ela está no topo da pirâmide monetária. E depois nós temos os créditos privados. E também temos os bancos públicos, tá? Mas no topo dessa pirâmide existe a criação de moeda, tá? E não é que a MMT diz que a gente pode emitir moeda agora. O que a MMT esclareceu é que toda vez que o governo gasta, pode ele estar em superávit ou em déficit, isso não importa, toda vez que ele gasta, ele emite moeda. E é só assim que o governo cria moeda, quando ele gasta. Quando ele compra um equipamento, quando ele paga um servidor, esta operação, tá, contábil e econômica se chama criação de moeda ou de base monetária, tá? Então, as economias, elas financiam o seu movimento, tá, com a criação de moeda por parte dos governos. Se ela não acontece, ou se ela acontece numa velocidade ou numa quantidade inferior à necessária, as economias murcham, que é o que está acontecendo com a economia brasileira, elas murcham. Isso é gravíssimo, tá? Ainda nós temos um sistema financeiro privado, que também é criador de crédito, e no caso do Brasil, que é uma especificidade e uma herança, né, o Caetano está se referindo a um passado que a gente teve, desenvolvimentista, com influência da CEPAL e tal, enfim, vocês conhecem isso melhor que eu, né? Uma estrutura de bancos públicos que também financiam, em especial o BNDES, que financiam, tá? Aí, basicamente, com recursos parafiscais, fundos, né, enfim, o FAT, etc., financiam o crescimento de longo prazo ou financiam o investimento. Então, nós temos todas essas fontes de financiamento. E nós precisamos ativar todas essas fontes de financiamento, tá? Então, a questão do risco que você falou, né, e do papel do governo, não é que o governo também tem que entrar, ele tem que liderar, né? Se eu entendo que a Mazzucato tem falado, eu não sou uma especialista em política industrial, mas, enfim, a gente conversa sobre isso, o governo tem que entrar e tem que liderar. Ele vai fazer isso via orçamento da União também. Quando o governo, por exemplo, está pagando, bolsas de pesquisa, o Ministério da Educação está pagando bolsas de pesquisa para os estudantes da universidade, tá? É orçamento direto e ele está financiando ciência e tecnologia. Né? Quando ele está pagando professor universitário, quando ele está pagando funcionário de departamento de pesquisa, ele está financiando ciência e tecnologia. Quando ele está comprando, a política de compras, ele está financiando. Né? Quando o BNDES está agindo, ele está também financiando uma outra forma de financiamento. Agora, quando ele não está fazendo nada disso, ou está reduzindo, ele está subfinanciando a economia. Acho que... Completar antes de passar para o Caetano, quer dizer, a coisa da inflação, porque a turma gosta que aquela crítica rasa, fala assim, não, então é tão simples quanto liga a impressora de moeda e tudo se resolve, né? Não, muito longe disso. É evidente que tem questões de restrições reais, de que uma economia pode bater no pleno emprego, pode atingir gargalos estruturais e pode atingir gargalos tecnológicos, né? O grande desafio, que é inclusive tema-chave aqui da nossa discussão hoje, é como transformar, primeiro usar essa capacidade de financiamento que a gente tem e que está parada por um bloqueio mental, por assim dizer, né? Uma questão meramente legal mental, né? Não é uma questão real, né? Aliás, o ano passado foi muito claro nesse aspecto, né? Vejam que o ano passado a gente teve um déficit de 600 bilhões de reais, foi o maior déficit da história brasileira, né? Aliás, foi justo quem que praticou esse maior déficit, foi o Paulo Guedes, né? Ele ganhou o troféu de ter praticado o maior déficit fiscal primário da história. E aí a pergunta que a gente faz é, mas então, peraí, então tinha dinheiro? Como é que a gente fez um déficit de 600 bilhões de reais no ano passado, né? Então essa é uma prova, vamos dizer assim, cabal, né? Mas o grande desafio é como transformar moeda em tecnologia, se é que eu posso colocar dessa maneira, assim, né? E aí, com essa pergunta fácil, né, eu peço para o Caetano responder para a gente. Essa pergunta é simples. Não, eu vou, como sempre, desviar um pouco da pergunta, vou voltar um pouquinho só no nome que a Simone falou, do Raymond Minsky, né? Vocês sabem quem foi o orientador,
os orientadores do Hyman Minsky, você sabe, né? Foi o Schumpeter, né? O Schumpeter é o grande nome da economia da inovação. Então, existe uma afinidade direta, digamos, hereditária entre a economia da inovação e o Schumpeter, que a gente poderia chamar um economista austríaco isentão, né? Ele ficava ali no meio e tentava agradar gregos e troianos, tanto os colegas dele da economia austríaca, mas também mostrando a importância do investimento na economia real, né? Ele falava que organizando todo mundo transa, tem espaço para todo mundo na economia, tem a economia sociológica, tem a economia teórica, mas ele dizia que o desenvolvimento econômico é totalmente diferente da economia abstrata, é uma situação longe do equilíbrio econômico que só existe na cabeça dos economistas, né? E quando o Schumpeter estava orientando o Minsky, ele faleceu, perdeu um grande orientador, né? Mas aí ele foi substituído pelo Leontiev, que problema, né? Você mas daí é covardia também, né? Aí não dá, né? Para, né, meu? O cara tem um orientador que é o Schumpeter e perde, ganha só um prêmio Nobel, que é o Vasil Leontiev. Enfim, são essas anedotas assim que eu acho um pouco interessante. Eu vou falar um pouco, a questão, você falou primeiro do risco, né? Quem assume o risco na economia? Existem várias formas de você ver também por que o Estado ele entra financiando o P&D, a pesquisa e desenvolvimento, né? E até do ponto de vista da economia neoclássica, a economia principal, existe uma razão e aceita, né, de que existe uma falha de mercado, o mercado não dá conta do financiamento para a inovação, para a ciência e tecnologia, porque ela tem umas características de bem público, que a gente tem falado tanto de bens públicos. O que é o bem público? O bem público é aquele que você não pode se apropriar privadamente e cujo consumo não diminui o estoque desse bem. O ar puro é um bem público. Eu não posso cobrar para as pessoas que respiram e mais uma pessoa respirar ar puro não diminui o estoque de ar puro. Outra coisa que a gente tem falado muito hoje em dia é a famosa imunidade de rebanho, que é um bem público também. Eu não posso excluir uma pessoa que não se vacinou da imunidade de rebanho. E eu não posso cobrar essa pessoa pela imunidade de rebanho. Então, por isso que quem investe em vacina e promove a vacinação é o Estado, porque você não tem incentivo. É por isso que você vacinar o gado contra a febre aftosa é obrigatório, porque senão todos os meus vizinhos da minha fazenda vacinam, eu não gasto vacinando o meu gado, e estou protegido da febre aftosa. Também a mesma coisa com vacina contra a raiva. A gente tem uma imunidade de rebanho e é obrigado para que ninguém seja caloteiro. Né? Que nem você dividir a casa com seu colega, você paga a TV a cabo, Netflix, só que você só tem uma televisão e uma sala, você não pode expulsar ele da sala. E ele não tem por que pagar. Se você pagar e assistir ali a sua série, você não vai poder expulsar ele. Então, isso é um problema econômico que até a teoria neoclássica, ela aceita. Existe um papel para o Estado para financiar o desenvolvimento tecnológico. E é por isso que, na década de 50, houve um relatório chamado Ciência à Fronteira Sem Fim, né, do Vannevar Bush, que foi o que ditou toda essa política orientada por missão, que permite que, hoje em dia, nós estejamos aqui conversando em outras cidades, outros países. Né? A gente está aqui utilizando todas as tecnologias que foram financiadas pelo governo americano. Quem assumiu o risco não foi o Steve Jobs. Quem assumiu o risco foi o Estado, o contribuinte americano. Esse é o ponto fundamental do livro da Mazzucato, o Estado empreendedor. Então é até irônico que as pessoas digam comunista de iPhone, mas o iPhone foi totalmente financiado pelo Estado americano, pelo contribuinte. É justo que eu não sou comunista. Não, agora com a China está mais fácil, né? Porque esses equipamentos serão todos realmente financiados por comunistas, de verdade, né? Não, mas essas brincadeiras à parte, eu queria voltar ao ponto do BNDES, porque o BNDES, ele na história dele, ao longo da sua história, ele desempenhou vários papéis. E nenhum presidente foi burro o suficiente de acabar com o BNDES. Cada um utilizou para executar a sua política e soltar as amarras que eles tinham, que o Congresso exerce, botando limites, e que o mercado exerce. O Fernando Henrique utilizou para privatizar. Na década de 80 foi utilizado como hospital de empresa. Então, ele pode mudar seu papel, ele é uma ilha de excelência.
Uma anedota interessante de quem financia o desenvolvimento tecnológico, né? Hoje em dia todo mundo fala da Embraer, caso de sucesso de privatização, né? Mas a primeira venda da Embraer foi a primeira grande venda da Embraer, ela foi para a American Airlines. E ela não tinha, normalmente essas vendas de aviões é muito caro, então existe um risco de financiamento. Então você vende, é normalmente o vendedor que também oferece o financiamento. Mas desculpa, Caetano, desculpa te interromper, mas eu aprendi esses dias, eu preciso falar isso, eu aprendi esses dias que, na verdade, a Embraer só conseguiu levantar voo porque ela foi fazer o Correio Aeronacional, o tal do CAN, né? O grande impulsionador da Embraer foi a necessidade de conectar o Brasil todo por correio aéreo. Então, o governo colocou o dinheiro, financiou, assumiu o risco de fazer o avião brasileiro para fazer o correio aéreo, né? Que você falou de Embraer aqui, a gente teve... Não, eu não estava nem entrando nesse ponto de que toda a tecnologia que a Embraer, a base tecnológica da Embraer foi toda através de parcerias com o governo da Itália, por exemplo, para desenvolver aviões militares, aviões comerciais por correios. Então, a capacitação tecnológica da Embraer foi uma iniciativa do Estado. E sim, ela chegou ali na década de 90 com problemas de gestão e a privatização tornou ela mais eficiente. Mas mesmo ela privatizada, ela precisava de um financiador para sua exportação, para fazer essa primeira grande venda que colocou ela no mapa dos aviões regionais. E ela foi atrás de financiamento da iniciativa privada, ela procurou grandes bancos. Pensa aí, grandes bancos do Brasil da época, Unibanco, Itaú, Bradesco, nenhum quis financiar, é muito arriscado para um agente privado financiar. Quem financiou a exportação foi o BNDES. Então, hoje em dia a gente fala, o BNDES financiou obra em outros países e tudo mais. Cara, isso gera emprego no Brasil, e isso permite que nós tenhamos uma balança comercial positiva onde conta, que são os produtos de maior complexidade. Existe um banco chamado US Exim Bank, é o Banco de Desenvolvimento, que é o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos. Existe um banco chamado KfW, que é o Banco de Desenvolvimento Alemão. A Alemanha, ela recebeu, como a maioria aprendeu nas aulas de história, recebeu um aporte de dólar dos Estados Unidos através do Plano Marshall. Toda a Europa recebeu, né, para reconstruir a Europa. E esse dinheiro, alguns gastaram, acabou, a Alemanha não, a Alemanha botou numa caixa de depósito, e esse dinheiro até hoje existe. Ele é reciclado. O dinheiro do banco, o capital do Plano Marshall, ele existe dentro do KfW, é o dinheiro mais nobre, é o dinheiro que vai para financiar desenvolvimento de tecnologia, é o dinheiro para financiar a transição energética para sustentabilidade, é o que tem as melhores condições de financiamento. Então, um país, um banco de desenvolvimento não é só para país em desenvolvimento, é para país também avançado, país industrial. E o mais curioso é que o Plano Marshall também todo mundo conhece. O Paulo conhece, que o Eric fala sempre de um outro plano, o plano que veio antes do Plano Marshall, era um plano chamado Morgenthau. Era um plano que tinha como intenção tornar a Alemanha um país agrário. Esse aí é o plano que está sendo colocado no Brasil também, viu, Caetano? Não queria Exatamente. Te falar. Esse é o ponto. Então, foi lá o ex-presidente Truman, lá ver se... não me lembro se foi o Truman ou se foi o outro. Enfim, foi um presidente americano lá ver se era possível implantar esse plano. É um plano para a Alemanha nunca mais ter indústria, porque se achava que se a Alemanha não tivesse indústria, ela não iria causar outra guerra. Então, o plano era que a Alemanha ia virar um país produtor de bens agrícolas. E o enviado virou e falou, bom, a gente só tem uma forma de implantar esse plano, se a gente matar milhões de alemães, porque a população lá não tem como sobreviver, ter emprego, ter condições de vida, se o país for um país agrário. Então, para a Europa, veio o general Marshall e propôs-se o Plano Marshall para a reconstrução da Europa, e a verdade, em vez de você torná-la um país agrário, e a Europa um país agrário para não ter guerra, você dá as condições, permite que o país ascenda e seja um país afluente, com a base para a população de condições de bem-estar mínimas, e hoje em dia a gente sabe que são máximas, né? Para que não haja essa guerra. Só que países da América Latina, por exemplo, nunca tiveram um plano Marshall. O nosso plano é o plano Morgenthau, e o que a gente vê é um país que não consegue sair do seu estágio de desenvolvimento, que continua subdesenvolvido sem poder prestar
menos condições para a sociedade. Eu queria puxar o gancho da indústria, porque a gente falou pouco de indústria, acho que é importante a gente falar de indústria, né? E eu gosto de entender a indústria como a escola produtiva da economia, né? No lugar que se aprende a produzir, né? Então, para mim, a palavra, imagino para vocês também, a palavra indústria quase que se confunde com a palavra tecnologia. É muito difícil falar de indústria sem falar de tecnologia, né? Então, quando a gente defende um plano de reindustrialização do Brasil, no fundo, o que a gente está defendendo é um plano de sofisticação tecnológica, de aprendizagem produtiva e de aprendizagem tecnológica. Por isso, não à toa, o plano Morgenthau era um plano de desindustrialização da Alemanha, que, aliás, estava muito bem diagnosticado, Caetano, porque, assim, não existe maneira mais fácil de se destruir um país do que acabar com a indústria do país, né? Porque você acaba com o coração tecnológico, com o motor de inovações, com a quantidade de bons empregos que pagam bons salários, até me lembro agora do caso do Eric Heiner, né? Aliás, depois o Caetano vai ter que contar para a gente da visita que ele fez lá na biblioteca do Eric Heiner, porque eu sei que tem 60 mil volumes lá, dos livros mais preciosos da história do pensamento econômico, dos italianos, dos alemães, dos franceses do século XVI, XVII. Eu sei que ele comprou parte relevante lá da Crass Library, lá de Harvard, né? Aliás, pelo amor de Deus, cuidado com essa biblioteca aí, porque se ela assumir, o conhecimento da humanidade vai ser subtraído de maneira muito triste, né? Mas ele fala muito de um caso, Caetano, que talvez até se lembre, que é o caso da Mongólia, que foi um país que foi completamente desindustrializado, né? Aliás, eu estou assistindo a série no Netflix, né? Desculpa eu ficar viajando um pouco aqui nas ideias, mas é fantástica a série do Marco Polo. Quem não assistiu, assista para vocês verem, né, o que era o império do Kublai Khan na Mongólia. Mas só o ponto que eu quero fazer aqui é que a Mongólia, até o final dos anos 70, início dos 80, ainda era um país bastante relevante. Depois ele foi basicamente destruído pelo Banco Mundial, pelas instituições de Washington, com um plano de foco em vantagens comparativas deles, que eram, vejam vocês, boi. Eles acharam que seria o caso de desindustrializar completamente a Mongólia para ela focar na produção de boi, né? E hoje é um país devastado, né? Então eu me lembrei disso porque o Eric Heiner, ele conta muito, inclusive ele foi consultor do governo lá da Mongólia para tentar se defender da destruição das instituições de Washington, né? Que até agora elas se arrependeram, né? Agora que elas já destruíram tudo, o FMI veio escrever o paper aquela política cujo nome não pode ser mencionado, falando que, olha, veja bem, a política industrial acho que pode funcionar. Aí escreveram aquele outro paper lá do Is Neoliberalism Oversold? Putz, né? Vejam bem, a gente recomendou o neoliberal. Agora a Inês é morta já, nós estamos em 2020, já está a América Latina toda destruída, né? Mas enfim, vamos voltar aqui, tentar falar de coisa boa, né? De reindustrialização e do papel da indústria nisso, né? Eu acho que a gente não dá para discutir MMT, política monetária, política fiscal e política tecnológica sem falar de indústria, né? Então acho que a gente precisa pensar nesse motor da industrialização e puxada pelo governo, né? Exatamente o que você falou, Simone. Eu acho que o ponto-chave da Mazzucato é que o governo ele precisa assumir a liderança, né? E aí é um tema keynesiano quintessencial, né? Que eu queria falar aqui e passar para você desenvolver com muito mais propriedade, que é o seguinte: na crise e em situações de muito risco, em situações dramáticas, o setor privado ele se comporta como um gatinho medroso, né? O setor privado ele é não mais do que um gatinho medroso. Isso que o Caetano colocou sobre a Embraer é fantástico. Por que nenhum banco brasileiro financiou a Embraer para ela vender aviões para uma companhia americana? Porque pareceu uma ideia completamente estapafúrdia e arriscada para os bancos privados. Ele falou, o quê? Eu vou financiar uma empresa brasileira para vender avião para uma companhia aérea americana? Tô fora. Paulo, deixa eu só fazer um gancho aqui. Existe um outro para a Simone, né? Que tem a questão justamente dos juros. Para que eu vou me arriscar financiando avião se eu posso botar o mesmo dinheiro rendendo 40% ao ano, que na época do... Esse daí foi o estagiário que decidiu isso, porque era uma decisão tão besta que já deixaram no nível do estagiário. Ele falou, não, compre título público, não financie a Embraer, entendeu? Mas então, enfim, se você puder puxar por aí, né? Sim, vamos lá. Pontos muito interessantes, né? Antes de seguir um pouco nessa tua deixa, Paulo, eu vou pegar ainda uma fala do Caetano sobre o Plano Marshall, né? E ele disse, a América Latina não teve o seu Plano Marshall. Agora eu vou dizer uma coisa, e aí a gente vai conversar sobre isso. Nós não precisamos hoje de um Plano Marshall. Nós não precisamos de dólares para voltar a crescer. Nós não estamos
perto da nossa restrição externa, diferentemente da situação lá da Alemanha nos anos 20. Então, é uma decisão nossa, do país, né? Que tem Tesouro Nacional, que tem Banco Central e que tem também as suas instituições públicas. Não há motivo senão a ignorância e a falta de coragem para que a gente possa retomar as nossas políticas e sair dessa situação. Tá? Aí você falou também, Paulo, né, que o setor privado se comporta como um gatinho medroso, né, nessas situações. Eu vou dizer até o seguinte, o setor privado tem razão. Quando nas situações de crise ele se comporta como um gatinho medroso. Porque não é possível, né, você, enfim, tomar o risco de um projeto de investimento de longo prazo numa situação, por exemplo, como nós estamos vivendo agora, né, não faz nenhum sentido. Mesmo se o setor privado quiser, o setor bancário não vai dar o financiamento, porque ele está vivenciando a mesma coisa. Então, só quem pode nos tirar dessa situação é o governo. Isso, como você falou, Paulo, é keynesiano, é quintessência do keynesianismo. E o governo tem essa capacidade, né? Isso eu acho que também, se você puder explorar um pouquinho mais essa questão, porque quais são as restrições de fato que a gente tem? Uma restrição número 1 é dólar, que você já falou, quer dizer, o Brasil... Mas não temos agora, né? Nós não temos agora. Exatamente. A restrição, vamos dizer assim, em tese, tem duas restrições que a gente pode bater, que é a capacidade de oferta, ou seja, a economia está estrangulada, né, numa situação de pleno emprego, com utilização de plena capacidade. Estou exagerando no economês, vou ligar a tecla SAP, né? As fábricas estão todas cheias, as lojas estão cheias, os shoppings estão cheios, tudo isso pressiona a inflação, por inflação de demanda. Essa é uma restrição fundamental, né, à política fiscal e à política monetária, e a outra é falta de dólares, que pode provocar desvalorizações cambiais monumentais, como aconteceu, por exemplo, na Argentina. Acho que a grande diferença, por exemplo, dos Kirchner para o Lula e Dilma foi que a gente acumulou reservas e eles não. Tanto é que o câmbio deles foi para o espaço, está mais de 100 pesos por dólar, enquanto que o nosso continua no 5. Ocorre que a gente não tem essas restrições hoje, porque a gente tem 350 bilhões de dólares, com poder de fogo gigantesco no Banco Central brasileiro, e a gente tem uma ociosidade brutal, né, Simone, com desemprego de quase 15%. Né? Então, como é que você vê isso? Até onde a gente poderia ir usando essas políticas fiscais, monetárias, enfim... Isso é uma coisa qual é a restrição que você enxerga, assim? Se eu posso, uma outra aliada a essa pergunta sua, Paulo, para a Simone também, né? Você mencionou a Argentina, né? Eu queria perguntar sobre essa questão da dolarização da Argentina e a nossa... Agora a gente está tentando dolarizar, abrir contas também em dólar aqui no Brasil. O que seriam as implicações? Mas para você elaborar junto com as perguntas do Paulo também. Eu não vou resistir à tentativa de dolarização, realmente seria a gente agora colocar um saco de pedra e se jogar no rio. Essa é a imagem que eu faço. Realmente, é só o que está nos faltando. Né? Mas, enfim, vamos lá. O ponto aí do Paulo nós temos essa restrição hoje? Claro que não. Nós temos aí 14% é a taxa de desemprego no Brasil. Né? Na verdade, eu estava olhando um pouquinho aqui, eu acho que nos dados do Valor, essa taxa de desemprego, na verdade, os economistas sabem, né? Ela está subestimada porque o desemprego ele vai pegar só aquelas pessoas que estão procurando emprego e não encontraram, tá? Mas tem muita gente que não está procurando emprego hoje, né? Quer seja por desalento, porque não encontra, quer por conta da pandemia. Então, na verdade, a desocupação e a falta de renda no Brasil hoje é de mais de 20% da população, provavelmente muito mais do que isso, e vai aumentar. Vai aumentar. O setor privado, interno e externo, não vai despejar recursos aqui, porque isso não tem o menor sentido neste momento. Não é? É nós que temos que tomar o nosso destino nas mãos, e nós temos toda a condição para isso. Temos toda a condição para isso, se nos abrirmos, né, ao que está acontecendo no mundo, ao debate do mundo, e olharmos para a nossa própria situação. O que nos impede de fazer isso?
Nada. Agora, dolarizar a situação da Argentina, que vocês mencionaram, concordo plenamente. Nós temos muitas reservas internacionais. Isso nos dá um poder de fogo e tal. Bom, o dólar flutua. Sim, o câmbio é flutuante. E é dirty floating, certo? O dólar flutua e o Banco Central vai lá e atua no mercado para tentar evitar as oscilações mais bruscas. Correto. É isso que ele tem que fazer. Fixar o câmbio, evidentemente, não pode, não vai. Né? Nós fizemos no mundo, com a capital aberta, etc. Não vai. Né? Inclusive, Simone, até se você me permitir, desculpa interromper, as pessoas me xingam muito no meu canal do YouTube, porque eu convido, as pessoas ficam interrompendo o tempo todo, tá? Eu fico me policiando aqui, mas eu vou te interromper, mas eu vou te devolver a palavra. Essa questão que o Caetano levantou é essencial, porque um dos grandes trunfos do Brasil é que ele tem um mercado de dívida pública denominado na moeda nominal, na moeda nacional, gigantesco. Muitos países do mundo sonham em ter o que o Brasil tem. A Argentina não tem. A Argentina não tem capacidade de financiamento em moeda local. Ela não conseguiu até hoje criar um mercado de dívida pública relevante, assim como os outros países da América Latina também. Então, dolarizar é criar um problema que a gente não tem. Quer dizer, é como a gente aprendeu a falar 3 línguas, fala assim, não, eu quero esquecer todas as línguas e quero só ficar no beabá. É uma idiotice completa, porque a gente já avançou muito. Claro que a nossa moeda não é uma moeda de verdade, né? A gente teria que ser um país rico para ter uma moeda de verdade, mas vamos dizer assim, na medida do possível, a gente já tem uma moeda bem, né, como diz o outro, é pobre, mas é limpinha, ela funciona super bem já, tem um mercado interno, financia o governo, os bancos estão lá, então a gente tem um poder de fogo enorme, né? Te devolvo a palavra, você estava falando do câmbio fixo. Não, a gente tem um poder de fogo enorme, eu acho que você foi aí no ponto, né? Essa questão da Argentina, enfim, né? Eles atrelam aí a dívida pública deles ao dólar, isso é uma bobagem, né? Enfim, no linguajar da MMT, tá? A gente diria, a Argentina não tem uma moeda soberana, nós temos uma moeda soberana. Ela é uma moeda top internacionalmente? Não é, mas podemos fazer muita coisa com ela, tá? Então, é aquilo que um pouco eu estava falando no começo. A macroeconomia, ela não pode atrapalhar. E ela está atrapalhando, ela está impedindo. Claro que não é só a macroeconomia hoje que está atrapalhando, porque toda a política pública, ela foi voltada para o atraso. A verdade é essa, tá? Mas tem gente que acha que não, então vamos recuperar o setor de tecnologia e tal, e vamos voltar a fazer superávit fiscal. Não, é errado isso, gente. Eu acho que a afinidade entre macroeconomia e desenvolvimento industrial é primordial, e acho que a gente tem que continuar essa conversa mesmo, e essa frente nossa para trazer essa conversa, esse debate, né? Como você falou, Simone, nós não temos por que olharmos para fora e pedirmos e clamarmos por uma intervenção, ou me ajuda, passar o chapéu, me dá um dinheiro aqui, porque a gente tem capacidade própria de fazê-lo. E eu acho que essa questão da independência, do desenvolvimento, né, e da autonomia, ela é bastante clara na história do próprio Estados Unidos, né? Uma das causas principais da independência, da guerra de independência, foi a falta de meio circulante para a conquista do Oeste. A Inglaterra proibia que a colônia emitisse sua própria moeda e faltava dinheiro para você poder ir para o Oeste e conquistar aquelas terras. Então, foi a revolta da colônia contra a Inglaterra, foi a revolta contra o capital inglês. Capital inglês, esse mesmo que era o nosso grande credor como colônia, e que foi o primeiro, a Inglaterra foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Por quê? Porque a gente assumiu a dívida de Portugal. Olha que legal, a gente declara independência e herda a dívida da metrópole. Grande independência, né? Veio de presente, foi um presentinho. Cavalo de Troia, enfim, então isso é uma questão fundamental. Os Estados Unidos, ele se tornou independente para poder emitir sua própria moeda. Então, independência significa você não depender do capital externo para o seu próprio desenvolvimento. E a gente não precisa olhar para fora para ter exemplos de como se desenvolver. Nós temos, ao longo da nossa história, políticas orientadas por missão, que você mencionou, Paulo. É o grande xodó da Mariana agora falar das políticas orientadas por missão da terceira geração, para resolver grandes desafios da sociedade, do mundo, sociais e ambientais. Mas nós temos casos de políticas orientadas por missão, só não foram chamadas dessa forma, mas o nosso desenvolvimento industrial foi orientado por missão, a missão de transformação do nosso parque industrial. Como disse o Eric Reinert, a grande chave para o desenvolvimento é
acertar a estrutura produtiva, get the economic structure right. Não é acertar os preços, o nível macroeconômico. Deixa eu te perguntar, Caetano, aproveitando a experiência que você tem, porque acho que você é uma das pessoas que esteve mais próximo, né, dessas ideias, junto, trabalhando com a Mazzucato, e depois o próprio governo Dilma contratou a Mazzucato, e eu entendo que ali, assim, acabou acontecendo no momento de sabotagem plena do Brasil, né? Agora acho que já está bem claro o tamanho da sabotagem que foi feita com o país pelos próprios brasileiros, mas a minha impressão é que todos esses trabalhos que estavam sendo desenvolvidos acabaram chegando no ápice da sabotagem. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, porque você teve ali na prática disso, né? Tanto no governo, né, ligado ao governo, quanto desenvolvendo a parte teórica dos trabalhos, né, que era muito essa tentativa de conexão do que a gente está falando aqui, né, de BNDES, de financiamento de indústria, de política industrial, orientado pela missão. Se você puder contar para a gente um pouco dessa história, e depois falar de novo da biblioteca Eu tenho uma inveja desgraçada que você foi nessa biblioteca, então eu fico o tempo todo falando dela. Vamos começar pela biblioteca, uma anedota. Vai lá, porque daí você já me alivia um pouco. Isso. Não, o Eric, ele é muito generoso. Eu acho que ele é de um tipo de acadêmico que hoje em dia está cada vez menos nas universidades, que é uma pessoa generosa, uma pessoa que não tem aquela vaidade de esta é minha ideia e que quer competir do outro. O outro não é o competidor, é o seu aliado, o seu colaborador. E eu aprendi com ele, com a Carlota Pérez, com todos lá da Estônia, que esse é o estilo de acadêmico que eu quero ser. E o Eric, ele me apadrinhou, ele queria que eu escrevesse, que eu comentei com você, sobre o plano de desenvolvimento industrial para o Brasil na época de Portugal, Macedo Soares, né? Você depois fala que você sabe um pouco mais sobre esse caso, Paulo. Duarte Ribeiro de Macedo. Duarte Ribeiro de Macedo, exatamente, desculpa. E por que o plano foi abortado? E eu comentei até que esse plano de desenvolvimento foi abortado por uma catástrofe que foi o terremoto de Lisboa, se não me engano, e o Pombal voltou. O Pombal era um que iria executar, voltou para Lisboa e acabou com esse projeto. Mas ele me chamou para visitá-lo lá na Noruega, casa linda que ele tem 2 bibliotecas, né, uma na casa principal e outra na casa embaixo, na de baixo, que tem toda essa coleção de manuscritos das universidades lá de Harvard e daquela uma coletânea também de manuscritos da revista que era editada pelo Max Weber. Ele tem os manuscritos mesmo, né? Não é nem livro, né? São os papéis mesmo. Ele me proibiu de botar online as fotos que eu tirei. Ele dizia que ele tinha medo de ser roubado. Mas ele tem a primeira edição do Capital em alemão, ele tem a primeira edição do Riqueza das Nações. Ele é incrível. Ele nunca vi alguém conhecer tanto de história econômica, de desenvolvimento econômico que nem ele. E ele conta no livro dele que quando ele terminou o doutorado, que foi sobre basicamente por que países enriquecem, por que países permanecem pobres, ele falava do ciclo virtuoso da riqueza e o ciclo vicioso da pobreza. Quando ele terminou, ele diz que a banca dele falou muito bem, parabéns, você é um doutor. Essa é a boa notícia. A má notícia é que você não vai conseguir emprego em nenhum departamento de economia, porque o que você está falando é totalmente contrário ao que falam os economistas. E ele se desiludiu, foi embora, abriu uma fábrica de tinta de pintura automotiva e ficou longe da academia durante mais de uma década. E depois voltou lá com esse projeto esse All-Star da Estônia, que eles traziam acadêmicos de todas as partes do mundo para darem módulos intensivos de 1 ou 2 semanas. Recomendo muito esse mestrado. Você sabe que eu tive aula com ele lá em Cambridge, né? Porque ele ia lá naquele curso do Rajun Chang lá em Cambridge, ele passava lá sempre uma semana, e eu tive várias aulas com ele lá em Cambridge. Foi lá que eu conheci ele e tal, que realmente é um cara... Eu queria fazer esse curso, mas não fui aceito. Eu não era mestrando ainda, não me deixaram. Você era muito novo ainda, você não tinha nem nascido ainda, pô. Ainda estava na outra liga, mas, pô, tudo bem, aprendi depois de outras formas. Enfim, essa biblioteca é fenomenal mesmo, vale a pena. Ele... até acho que se um dia você falar do livro dele, desculpa, Caetano, a gente está falando muito, mas assim, aqui a gente vira papo de amigo, aqui a gente esquece, tem muita gente que não conhece, a gente está falando do Eric Reinert, e o livro dele, maravilhoso, originalmente publicado em inglês, que é o How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor,
foi traduzido por ninguém mais, ninguém menos do que Caetano Pena, que está aqui em nossa frente, né? Ou seja, ninguém conhece mais no Brasil o livro do que o Caetano. E ele foi traduzido saiu pela editora Contraponto, né, Caetano? Isso. Como os países ricos ficaram ricos e porque os países pobres ficaram pobres, né? Vou pôr a referência para quem quiser ver a referência do livro. Se vocês quiserem comprar, compra direto no site da Contraponto, que está com promoção, tá? Eu não ganho royalty, não. Vou botar eu recomendo. É mais barato do que na Amazon ou na Saraiva, por exemplo, direto na editora. Paulo, falando rapidamente de bibliotecas, temos aqui no Rio e a comunidade de economistas, principalmente do Rio de Janeiro, mas brasileira, o esforço de manutenção da biblioteca do professor Carlos Lessa. Bem lembrado. Inclusive levantar essa agenda, não sei exatamente como é que está encaminhado a salvação e manter a unidade da biblioteca, mas já que estamos falando de biblioteca, não podia deixar de lembrar dessa que está aqui com a gente, que a gente tem que cuidar dela direitinho. Eu vou trazer você para a conversa, Thiago, mas até já que você falou do Lessa, eu vou falar, acho que foi a primeira coisa que eu aprendi lá no FRJ, Thiago, meu colega de UFRJ, meu veterano lá da FRJ, a gente tinha aula de formação econômica do Brasil com Lessa, e ele falava dos mitos fundadores do Brasil, né? A gente conhece o mito fundador dos Estados Unidos, do Destino Manifesto, né? E qual que é o mito fundador inicial do Brasil e que nos persegue até hoje, talvez é o do mito do Eldorado, onde você não precisa trabalhar e tudo se dá, né? Então, é só abundância natural e tudo mais, e não tem muito a parte produtiva. Mas o Lessa falava, e isso até hoje a gente tem do jeitinho brasileiro, das falcatruas, tudo isso tem a ver com esse mito fundador. Mas esse não é o único mito que tem por trás da história do Brasil e de Portugal. Tem o mito do Quinto Império, que é o país que vai trazer para a humanidade um sistema utópico e pode simbolizar essa sociedade de paz mundial. E eu acho que a gente precisa se ater nessa visão do Brasil como um exemplo para o mundo. A gente, em algum momento ali, entre 2004 e 2010, a gente parecia ser esse exemplo para o mundo, né? Não à toa, quando se botou ali o Cristo voador, o Cristo Redentor decolando, né? Parecia que o Brasil era o que estava tirando, o único país que tirou bilhões de pessoas da miséria de uma maneira tão rápida e tentando buscar uma sustentabilidade, várias contradições, vários problemas, eu sou muito crítico do que já passou em termos também de métodos de manutenção no poder, não estou aqui defendendo, mas houve conquistas e ignorar essas conquistas é ignorar o que a gente pode fazer para sair da crise atual. Mas eu queria trazer o Thiago para a conversa, porque a gente estava falando do câmbio, e essa semana o Thiago estava falando muito de um acordo fundamental dos Estados Unidos na década de 80, que é o Acordo Plaza. Thiago, fala para a gente o que foi o Acordo Plaza. O Acordo de Plaza, voltando aqui para o FRJ, eu lembro de uma palestra da década de 90 que a Maria da Conceição Tavares falou que na década de 80, quando nos Estados Unidos eles ouviam falar de Japão, eles se escondiam embaixo da mesa. Ela falou nesses termos exatamente. E ela foi, junto com o Minsky, Simone, na área financeira, a Maria da Conceição Tavares foi a primeira acadêmica a falar da retomada da hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Eu fiz uma pesquisa ampla no mestrado aqui de Relações Internacionais e não tem ninguém, tanto na bibliografia de Relações Internacionais quanto de Economia, que levantaram essa bola antes da Maria da Conceição Tavares. Sim. E ela escreveu esse artigo em 1985, que foi justamente... ela escreveu antes do Acordo de Plaza, botando como a hipótese fortíssima dos Estados Unidos, a grande pulsão de poupança internacional que os Estados Unidos estava realizando ali na década de 80, mas estava tendo um problema de valorização cambial do dólar, que valorizou 50% em cima do marco alemão e do ien japonês, e é por isso que os japoneses estavam com uma musculatura industrial tão forte, né? Uhum. E a Alemanha também. Eles se reuniram com a França
Os Estados Unidos, França, Alemanha, Japão e Inglaterra, as 5 maiores economias do mundo na época. Uhum. E esse ajuste, assim, são 2 protetorados militares dos Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. Então, eles têm musculatura econômica, mas não têm a soberania plena de uma potência, porque eles são protetorados militares. E os Estados Unidos articularam ali, com muita pressão interna do setor industrial dos Estados Unidos, pressionaram para um ajuste de câmbio, para diminuir a competitividade do câmbio do Japão e da Alemanha. E desde o Acordo de Plaza, o Japão, por exemplo, está estagnado. A Alemanha ainda conseguiu um fôlego ali na construção do mercado interno europeu e como fornecedora de bem de capital para a União Europeia, principalmente, para todas aquelas obras dos fundos regionais europeus. A Alemanha foi a principal beneficiada, junto com a França, mas a da Alemanha é sem precedente. Eles davam dinheiro para Portugal comprava a máquina da Alemanha assim, a União Europeia financiava Portugal para fazer estrada e comprava bem de capital alemão. E depois reclamavam ainda que os países do sul de Portugal consumiam muito, né? Na verdade, eles consumiam produtos alemães, né? Isso. Então, desde então, o Japão não cresce por causa desse ajuste cambial forçado, com a faca no pescoço, e a Alemanha conseguiu ter um drive aí de crescimento dentro do mercado interno europeu, que foi construído, é um mercado de 600 milhões de pessoas. Mas com... Thiago, deixa eu comentar 2 coisas. Posso falar? Como eu sou dono da palavra, eu vou caçar a palavra de todo mundo só para falar o seguinte: a China não vai fazer isso, tá? A China não vai cair. Era esse o ponto que eu queria trazer. Né? Então, só importante. Mas vamos devolver para a Simone, que é a mulher, depois o Caetano. Sim, obrigada. Então, primeiro eu queria pegar essa bola da professora Maria da Conceição Tavares, né? E que eu queria fazer o meu momento plim-plim. Vocês falaram aí do FRJ e tal. Quer dizer, claro. Conceição Tavares foi professora do Instituto de Economia da Unicamp, né? Nós estamos falando aqui de intelectuais generosos. Nós não estaríamos aqui nesse momento se não fossem vários intelectuais generosos, né, que estiveram aqui, que nos formaram no Brasil e no exterior, e isso nunca deve ser esquecido. E a Maria da Conceição Tavares, além de uma figura absolutamente genial, né? Genial, uma mulher pioneira aí na discussão da economia no Brasil, enfim, né? Todo o nosso respeito e admiração. Bom, enfim, né? É interessante que a gente volta a um momento crucial, nós estamos vivendo um momento histórico crucial agora, e os Estados Unidos, né? Que saíram daquele delírio, coisa trampista. E, de novo, enfim, um governo aí que se dá conta da encruzilhada que está vivendo nesse momento. Óbvio, a China não é o Japão, né? Mas os Estados Unidos estão voltando a ser os Estados Unidos. É o seguinte: o que nós vamos fazer nesse momento, agora? Então, de novo, eu digo, pega as páginas do Valor, Caderno Mundo hoje. O Caderno Brasil trata-se de um outro planeta. O ajuste fiscal, tarará. Caderno Mundo está mostrando o novo, agora o governo Biden negociando um novo pacote no Congresso, um imenso pacote para, enfim, renovação de toda a rede de infraestrutura, estradas para carros elétricos, infraestrutura verde, renovável, etc. Por que não deixa o mercado fazer isso? Por que não vai fazer, gente? Ele não vai fazer. Ele vem depois, né? A China acabou com a brincadeira dos liberais, porque agora os Estados Unidos vai ter que rasgar a fantasia, né? Não tem jeito, né? E vai fazer isso, está fazendo, é só olhar, ler. Nós não precisamos... Hoje, né, essas bibliotecas, elas são maravilhosas, mas hoje as pessoas, elas podem se informar de onde elas estão. De onde elas estão. Leiam os jornais internacionais e vejam a pobreza de pensamento do Brasil e o buraco onde nós estamos nos metidos já. Esse tempo eu estava numa live, alguém me perguntou: onde chegaremos agora, professor? Eu digo: nós já chegamos, gente. Nós já estamos num lugar horroroso. Realmente, e é triste, porque a gente tem uma história de grandes nomes, não só o Celso Furtado,
Inácio Rangel e outros de pensamento original, né? A gente não precisa também ficar buscando ideias fora. É sempre bom, na verdade, também não devemos nos isolar. Através do intercâmbio de ideias que a gente consegue pensar o novo e fazer a inovação intelectual, por assim dizer. Eu queria, justamente, o que estava ali, aquela disputa, quem ia falar, só queria levantar essa bola até para a Simone mesmo, para a questão da China, né? A China, hoje em dia, o Trump lá acusando a China de manipulador cambial e fazendo uma guerra fria retórica contra a China, o câmbio ali tem tudo a ver. Mas eu volto a um ponto que eu trouxe, não adianta o câmbio desvalorizado. Nós temos o câmbio desvalorizado e a gente não vai começar a exportar microchip ou qualquer coisa, porque a gente não tem essa base industrial, a gente precisa de ter uma estratégia industrial, né? Uma outra... Agora que a gente tem do microchip, tem a empresa lá do lado da Simone, a Ceitec, que está construída lá e que o governo quer liquidar de qualquer maneira, né? Pois é, não faz sentido, sinceramente. Por quê? Por que a gente vai? Talvez... Um ponto que eu quero trazer, né? A gente fala aqui, fica a pessoa, talvez alguns pensem, nossa, esse pessoal tudo comunista, tudo desenvolvimentista, né? Essa coisa assim. Não é uma questão de ou mercado ou Estado. Para você desenvolver é uma sinergia, essa dicotomia é artificial e só nos leva a uma polarização ideológica. Não existe mercado sem Estado, nunca existiu. É o yin e yang, e o espaço, como o Polanyi demonstra, explica, foi o Estado que define os limites do mercado. Até a Revolução Industrial, o mercado de trabalho podia contratar criança. Depois o Estado determinou que não. Então, essa fronteira é tênue, mas é uma sinergia, é Estado e mercado. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é só Estado, mas também não é só mercado. Existe um sistema nacional de inovação, né, para botar nos termos schumpeterianos, que o Friedrich List, o alemão, chamava de Sistema Nacional de Economia Política, que ele tem instituições de mercado, instituições de Estado, e essas instituições em conjunto, em sinergia, em consonância, elas que levam ao desenvolvimento. Sim. Mas eu voltando a uma pergunta, né, que eu fiz de quais países, quais nações soberanas, democráticas se desenvolveram com base em livre mercado, bom, a gente pode falar em 3. Se a gente for flexível com o termo nação soberana, livre mercado e desenvolvimento, que é Singapura, Taiwan e Hong Kong. Mas eles são nações soberanas e são democráticas e são realmente livre mercado, né? Quando Singapura, 90% do capital imobiliário é do Estado, né? Enfim, então, assim, a gente não tem exemplos na história de livre mercado liderando um processo de desenvolvimento, gente. Não tem. Então, cair nesse conto de que o Brasil vai se desenvolver se a gente liberalizar o mercado e aumentar a confiança, isso não existe. O Kalecki, num texto fundamental, né, chamado Os Aspectos Políticos do Pleno Emprego, ele tem uma citação, que eu não vou ler ela inteira, mas ele termina essa citação dizendo: a função social da doutrina das finanças públicas sólidas é tornar o nível de emprego dependente do mercado. Então, assim, essa história de que nós temos que ter umas finanças públicas superavitárias é só para a gente continuar dependente da influência do mercado e não termos autonomia para o nosso próprio desenvolvimento. A Simone pode falar mais sobre isso, não é minha área, mas é fundamental a gente ter a nossa soberania monetária, né, Simone? Sim, claro, sim, veja, nós temos tudo, né, para exercer a nossa soberania monetária. Nós temos Banco Central, nós temos Tesouro Nacional, nosso governo gasta, do ponto de vista da sua organização, das finanças e tal, exatamente como todos os outros, ele cria moeda, como todos os outros, quando ele gasta, né? Só que existe, enfim, um fantasma na sociedade, e acho que muito por ignorância, quero crer, não só, mas muito por ignorância, que se o governo gasta, isso vai ser inflacionário. Então, eu vou tentar, né, me fazer entender, Paulo e colegas, me digam se eu vou ser feliz, tá? Vejam, as pessoas dizem, mas se o governo gastar mais, isso vai causar inflação. Tira o governo, pega esse mesmo gasto, faz de conta que um fundo internacional maravilhoso chegou e fez esse mesmo gasto. Isso não vai causar inflação? Por que o do governo vai causar e esse não vai causar? Qual é a razão para isso? Nenhuma. Na verdade, se a gente estiver lá no pleno emprego,
né, e você tiver mais gasto de onde quer que ele venha, isso vai ser inflacionário. Senão, não será. Mas a inflação que a gente está vivendo agora, professora, agora no Brasil e tal, primeiro, sem pânico. Segundo, é uma inflação de custo e de câmbio. Não é de demanda, gente. O país está desabando. Como é que a gente vai ter uma inflação de demanda? Simone, uma pergunta para você. É que eu nunca entendo, assim, eu sou microeconomista, né? Você é macroeconomista, para quem não sabe, microeconomista olha a indústria, olha os mercados e tudo mais, e macroeconomista olha aquela economia dos agregados, né? E, para mim, do ponto de vista microeconômico, a inflação ela é fundamental, porque ela sinaliza para o empresário que ele deve investir para capturar aquele preço, e aí vai trazer a demanda. Então, se você controla os preços a qualquer custo, quem é que sinaliza para o empresário que existe uma oportunidade de investimento, né? Então, você fala um pouco sobre a importância da inflação desse sentido. Sabe o que eu acho? Eu queria colocar todos os colegas aqui também na roda, né? Há, na verdade, de novo, back to the fundamentals para nós economistas, né? O que é inflação? Né? O que é a inflação? Porque uma mudança de preços relativos, ela acontece a todo momento na economia. Se essa mudança de preços relativos, ela vai impactar o nível geral de preços, e se isso for, né, progressivamente se acelerando, aí nós vamos, né? Agora, uma mudança, tá, dos preços relativos é aquilo que o Caetano falou, ela está sinalizando, então, ela está sinalizando para um determinado setor, olha, pô, aqui tecnologia e tal, esse preço relativamente aos outros está subindo, isso informaria, né, seria o papel do sistema de preço, informaria, então, que precisa investir naquele setor. Claro que, dependendo das circunstâncias, isso vai ter um determinado impacto sobre a inflação. Aí vem o Banco Central, sempre, em qualquer circunstância, e levanta a taxa de juros. Não. Só escrever rápido esse fenômeno do preço relativo, seria o país inteiro comprando geladeira, as fábricas operando a 100% da capacidade, ou seja, todos os funcionários, todos os equipamentos funcionando para produzir, todas as fábricas produzindo, e o pessoal comprando, querendo mais geladeira. O preço vai começar a aumentar da geladeira, e isso vai sinalizar para as fábricas que elas têm que aumentar a unidade, têm que comprar novas máquinas para produzir, tem que aumentar a eficiência. Esse que é a sinalização saudável que o Caetano estava falando, né? A gente está já avançando aqui quase 1h30, acho que a gente podia caminhar já para a conversa está boa, a gente não percebe, mas eu vi no relógio aqui, já estamos com 1h22. A gente podia já, de repente, caminhar para umas considerações finais de cada um, mas eu queria de novo, Caetano, te pedir para falar um pouquinho ali daquele pedaço ali do BNDES, da Mazzucato, porque acho que é uma parte da história importante que precisa ser contada, e acho que a gente tem uma oportunidade legal aqui, se você puder falar um pouquinho, e aí depois você já embala aí nas considerações, o Thiago também, se quiser fazer umas considerações, e a Simone, depois eu também dou uma palavrinha para a gente encerrar. Legal. Paulo, está muito rica essa conversa mesmo, a gente tem que repetir. E eu vi agora, eu não estava revendo, vi agora que tem várias perguntas nos comentários lá do YouTube, e infelizmente não tratei delas. Para todos nós tem perguntas, né? Então convido também para o diálogo ali através do Twitter, quem quiser conversar, estou sempre disposto. Mencionaram a questão do chutão deste cara, do Shang, com quem você estudou, fundamental também, né? Ele basicamente a tese de que os países desenvolvidos eles subiram a escada do desenvolvimento com certas políticas econômicas, e quando chegaram eles tornaram essas políticas fora do receituário, né? Chutaram a escada para que outros subissem, né? A gente hoje em dia não pode subsidiar a indústria diretamente, porque senão caímos em regras da OMC. Esse, Paulo, se quiser explorar na sua fala final, acho que é um ponto interessante a se tratar. Sobre as missões, né? A política orientada por missão é a utilização da fronteira do conhecimento, ou do conhecimento, para resolver e alcançar grandes objetivos, né? E eu trabalhei com a Mariana desde 2013, inclusive ajudei na redação de algumas trechos do livro dela e tudo mais, tem lá um agradecimento, foi ótimo o trabalho, aprendi muito com ela, foi fundamental esse trabalho que a gente fez junto. Temos algumas publicações, e ela foi convidada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, na época era o Aldo Rabelo, depois, quando a gente terminou o trabalho, ele era ministro da Defesa. Alguém perguntou da importância do setor de defesa, fundamental, essas tecnologias aqui, a gente
O que é desenvolvido para a defesa nos Estados Unidos, a gente utiliza depois no civil, né? Assim, inclusive, isso que a gente está usando agora se deveu ao investimento da defesa americana. Você tem explosivo de míssil balístico no seu automóvel, tá? O explosivo que explode o airbag é o explosivo de míssil balístico, e o detector para saber se você teve uma colisão ou não é o mesmo detector que detona esse míssil balístico. Então, é só um exemplo da importância. Na esperança que não apareça nenhum míssil no seu automóvel. E o exemplo do Reinert, de novo, né, do primeiro sistema de inovação foi na República Holandesa, do setor militar, setor naval e as grandes navegações, criando essa sinergia que levava também ao desenvolvimento das artes, né, daqueles grandes pintores renascentistas, né? Tudo isso é um ciclo virtuoso de desenvolvimento. E fundamental é a estrutura econômica. O foco tem que ser na estrutura econômica. Mas esse trabalho com a Mazzucato, que foi a gente analisou o sistema brasileiro de inovação para entender as suas capacidades para o desenvolvimento de políticas orientadas por missão, naquele momento, que foi ali em 2015 e 2016, né? E a gente fez uma análise, um diagnóstico, e encontramos várias virtudes, algumas deficiências, assim, uma delas é esse antagonismo que temos até entre a academia e a indústria, que não se dialogam, então você não tem o resultado da pesquisa científica chegando para a indústria, né? Então precisamos de mecanismos que permitam esse diálogo, existe um preconceito de parte a parte. Eu trabalho também como assessor da FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, na diretoria de tecnologia, que é liderada pelo Maurício Guedes, foi o fundador do Parque Tecnológico da FRJ, conseguiu trazer centros de P&D como da General Electric e de outras empresas para lá, e a gente trabalha muito nisso. A gente não quer formar doutores para depois eles virarem professores, orientarem mestrandos que vão virar doutor e orientar novos doutores. A gente quer formar doutor para que eles vão para as empresas e trabalhem nas empresas para gerar conhecimento, gerar tecnologia, gerar inovação. Essa é a nossa missão na FAPERJ. E a gente está trabalhando também com essa ideia de política orientada por missão. E é mobilizar a ciência e tecnologia para alcançar grandes desafios. E no caso do Brasil, os nossos desafios não é colocar o ser humano na Lua, que foi a grande ideia, né? Que até o livro da Mariana Novo se chama Moonshot, né? A gente tem outras coisas para tratar aqui, muito fundamentais, né? O nosso desenvolvimento social e tratar de grandes mazelas, saneamento. Mas ali não deu tempo de ser implementado nada daquilo, né, Caetano? Porque infelizmente não. Pronto, já foi no olho do furacão ali, foi isso. Né? Ficou pronto, não teve uma continuidade, mas ele foi comissionado, esse trabalho, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, do CGE. E o CGE, ele continua trabalhando nessa área, e no ano passado, eu não me recuso a trabalhar com qualquer governo que seja, se eu achar que o projeto é para melhorar e para ajudar o Brasil. Eu, ano passado, trabalhei no projeto do CGE também, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro, para tentar desenvolver uma política orientada por missão, a missão sendo a bioeconomia, o desenvolvimento sustentável, justamente com foco na utilização sustentável dos recursos naturais brasileiros. E isso está lá, a gente tem uma folha, um guia de rota para o desenvolvimento tecnológico, precisa ainda de um diagnóstico bastante mais sólido e detalhado, mas isso, hoje em dia, as políticas industriais, no mundo todo, elas estão tendendo a ser orientadas por missão. A gente tem Medellín, eu trabalho com Medellín também através do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Medellín está tirando do papel duas missões, uma para a limpeza do ar, Medellín é uma das cidades mais poluídas do mundo, e tornar a cidade uma cidade inteligente. E Medellín é um caso que a gente pode trazer um paralelo com o Rio de Janeiro. Supercriminalidade, né? Grande desigualdade. Lá demora-se décadas para uma geração ascender e mudar de classe social. É bem parecido com o Brasil. Então, a gente poderia pegar e emular, né? Acho que a ideia de emulação, a gente não vai copiar exatamente o que foi feito pelos Estados Unidos, criar barreiras tarifárias, é entender o espírito do que foi feito. Então, vamos entender esses casos. E aí eu volto para a questão das missões brasileiras. A gente tem casos históricos nossos. A conquista do Cerrado, que desenvolveu a agricultura tropical, foi uma missão executada pela Embrapa. A Fiocruz, né, o desenvolvimento de medicamentos para tratamento de doenças negligenciadas, que países desenvolvidos não têm o menor interesse em desenvolver, doenças tropicais, herboviroses.
tudo isso também liderado, capitaneado pelo Estado, é uma missão. A nossa grande missão orientadora do sistema de saúde, né, é a garantia de um sistema universal e público de saúde. E é isso que orientou a política de saúde, a política tecnológica de saúde dos governos petistas. E, na verdade, eu digo que essa área, a política tecnológica na área de saúde, foi uma política de Estado desde a década de 80, perpassou o final do governo militar, o governo Sarney, o governo Fernando Henrique, o governo Collor e Itamar, o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma, e chegou no governo Temer e não sabemos para onde que vai. O Profarma, ele foi abolido e a gente não vê. A gente vê, na verdade, um ataque à ciência, um ataque à Fiocruz hoje em dia, né? É lamentável que não haja essa política de Estado, seria um exemplo grandioso. É o pró-álcool, outra política orientada por missão. Nossa missão ali era a segurança energética. A gente estava ali, foi um dos momentos que a gente teve a nossa trajetória interrompida com a crise do petróleo, com o choque dos juros, né? A Petrobras, num período de emparelhamento que iniciou engateando, depois começou a desenvolver tecnologias para exploração de petróleo em profundidades até 1.000 metros, que foi o Procap 1000, depois o Procap 2000, depois o Procap 3000, e aí a gente ganhou vários prêmios tecnológicos. A Petrobras é uma empresa de excelência. A gente foi o país que desenvolveu petróleo no pré-sal, nenhum outro país consegue isso, é para a gente se orgulhar. Então, eu queria terminar com isso, que nós não precisamos olhar só para fora para emular casos bem-sucedidos, nós temos casos próprios, não significa que a gente vai fazer de novo igualzinho como foi feito antes, mas entender o que foi feito no seu espírito e ter uma visão de longo prazo. O que nós queremos ser daqui a 10, 20, 30, 50 anos? Onde que a gente quer estar? A gente quer ser mesmo celeiro do mundo, tem emprego para todo mundo se a gente for o celeiro da humanidade. Não é acabar com o agronegócio, mas casar com uma segunda estratégia, uma estratégia industrial que vai criar emprego e vai criar bem-estar para a população. E isso passa necessariamente pela estrutura produtiva industrial. Boa, Caetano, obrigado. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, Paulo, e também para conversar com você, Simone. Espero que a gente repita. Tiago, obrigado pela iniciativa. Acho que é fundamental para nós termos esses espaços de diálogo e de construção dessa visão. Acho que nós juntos podemos construir uma visão para o nosso futuro, um futuro que tem tudo para ser brilhante. Perfeito. Paulo, sou eu agora? Simone, vai lá. Tá ótimo. Bom, também queria começar agradecendo, agradeço o Paulo pelo convite, o Tiago pela organização, Caetano, enfim, foi um enorme prazer estar aqui com você. Eu concordo integralmente, a gente tem que continuar conversando, essa conversa foi, para mim, né, super produtiva, eu aprendi muito, eu acho que a gente tem que, enfim, conectar essas dimensões, né, da macro, da micro, sem essa conexão não há o tal do desenvolvimento, né, não há o desenvolvimento. Enfim, o Caetano retomou aqui brilhantemente momentos históricos, né, nos quais o Brasil criou aí missões, digamos assim, né, para usar aí a expressão da Mariana, em diferentes momentos históricos. Eu diria que os últimos 4 anos nós desistimos disso, o que é muito triste, né? Mas ao longo da nossa história nós fizemos isso, né? Eu estou agora em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, nós estamos nesse caos da pandemia, e eu tive aí nos últimos dias, inclusive, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fico lá subindo, descendo aquelas escadas e me pergunto, meu Deus, em algum momento, nós, como país, tivemos um projeto grande, fizemos um sistema universitário, né, complexidade, formamos médicos incríveis e tal. Por que é que desistimos disso agora? Por que é que vamos abandonar tudo isso? Né? Qual é o sentido disso? Bom, o que construímos, nós temos que manter e orientar para o futuro, é isso, porque agora, né, com o avanço do conhecimento, a gente sabe que o significado de desenvolvimento hoje é diferente daquilo que é o desenvolvimento há 40, 50 anos. Mas é isso, a gente tem que ter uma estrutura complexa, senão nós vamos reprimarizar sem o agronegócio é muito importante, mas nós precisamos ter estrutura produtiva complexa, gerar empregos de qualidade, porque senão é a uberização da economia. Não é possível. Então, enfim, vamos resgatar esse espírito. Né? Nós temos uma história
e vamos, como disse o Caetano, né, não é repetir o passado, não se trata disso, né? O passado se repete como farsa, né? Vamos pensar no futuro que nós queremos. Obrigada. Obrigado, Simone. Tiago, quer falar umas palavras também de conclusão aqui? Você é o grande responsável por tudo isso, você é o culpado por essa live aqui. O famoso você tá no mudo. Pô, eu achei que fosse a primeira live que não ia ter essa frase. Foi quase, cara, foi quase. Pô, foi quase. Mas, para não perder a rotina, então, teve a frase. Expectativas totalmente... as expectativas de quando a gente organizou a mesa estavam bem acertadas, assim, uma mesa maravilhosa. Eu gostaria de agradecer o Paulo Gala pela iniciativa também e de aceitar com tanto entusiasmo a parceria. Simone e Caetano pela aula que vocês deram aqui. O Caetano, eu tenho que fazer uma propaganda rápida. O Caetano falou do Eldorado, e eu tenho que agradecer os colegas do Movimento Paraíso Brasil, que é onde essa sementinha germinou, do esforço, especialmente do Felipe Gesteira, do Márcio Gimene e do Gustavo Galvão, na idealização desse ciclo. Foi um esforço nosso. A gente tem um canal de YouTube que vai retransmitir o ciclo, e uma página da internet, uma página com conteúdo de internet. E a ideia é cada vez mais aglutinar o pensamento econômico brasileiro, sem jogar o complexo de vira-latas fora, saber que essa discussão que a gente está tendo hoje, eu estava falando com o Paulo, é uma discussão de ponta da economia política no mundo. O que o jornal não conta, o que o jornal nos coloca lá longe, numa teorias econômicas datadas, que já foram superadas nos principais países. A diferença que tem desse jornalismo econômico e desse debate datado para esse debate aqui de ponta, e quantos economistas virão aqui, e não só economistas virão aqui, tratar esse tema, que é um tema da ponta do debate internacional. E só anunciar já a próxima mesa vai ser com o Paulo Gala. O Paulo Gala vai estar em todos os debates do ciclo. Eu aprendi a fazer live agora, parece que eu só estou fazendo isso da vida. O Fabiano Dalto, da Federal do Paraná, e o Braulio Cerqueira, que é analista do Tesouro, presidente de uma dos nossos apoiadores. O Paulo fez uma maravilhosa intervenção aqui quando o Randall Wray veio em Brasília. O Braulio, ele falou realmente na prática o que o Randall Wray estava falando, dessa coisa da criação de moeda, e o Braulio ali por dentro do Tesouro, ele contou, olha, é exatamente isso não é teoria, é assim que a realidade funciona. Então não percam esse próximo debate que teremos, como o governo realmente se financia. Vai ser uma aula é no dia 18, né, Tiago? Dia 18, dia 18 que vem, quinta-feira. Não necessariamente as lives vão ser todas no mesmo horário, né? A gente ainda está fechando a grade, porque tem que encaixar com os debatedores, mas a gente vai sinalizando à frente aí quando é que vai ter o próximo debate. Obrigado a todos, obrigado, Paulo, mais uma vez, por encampar com tanto entusiasmo o projeto. Obrigado. Deixa eu agradecer também, porque a gente teve uma super aula aqui da Simone, do Caetano, do Tiago, e uma honra poder receber vocês aqui no canal, e um debate da maior relevância, né? O que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a live, que a gente precisa vir para o YouTube, para o Twitter, para o Facebook, para as redes sociais, porque hoje a gente tem a grande vantagem
de ter a mídia à nossa disposição. A nossa mídia, não essa mídia que está aí perdida, né? A nossa mídia. Então, a gente que pesquisa, que está lá, que dedicou uma vida para estudar esses assuntos, para pensar o desenvolvimento do Brasil, né? Todos esses temas que a gente está tratando aqui, tem uma ótima notícia para a gente. Agora a gente pode ter a nossa própria televisão para a gente falar o que a gente quiser, né? Então, quero convidar vocês a vir novamente aqui, parabenizar o Thiago por essa iniciativa desse ciclo de debates. A gente vai ter vários outros, né? Todos com pessoas de altíssimo nível como vocês, e convidar para a próxima quinta-feira. Foi ótimo. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos que continuamos assim. Um abraço.